Olá, boa noite. Neste momento o time do Cartão Verde entra em campo mais uma vez para nossa alegria e esperamos que para a alegria de vocês também. Aqui comigo o nosso original trio de comentaristas formado por Sócrates Brasileiro, por Chico Sá, que você verá na sequência, e também por Vitor Ernesto Birner. O Cartão Verde hoje vive um dia muito especial, já que tem o prazer de receber aqui no estúdio o senhor Afonso Celso Garcia Reis, que está nas páginas da história do futebol brasileiro como meio-campista Afonsinho. Afonsinho, para quem não conhece, fez mais do que jogar. Com sua maneira de encarar o mundo, mostrou que era preciso também pensar o futebol. Meu ídolo. Seu ídolo? Olha, a democracia corintiana, ele é o precursor da democracia corintiana. É? Se Tiradentes for o precursor da independência brasileira, que é discutível, ele certamente foi da democracia corintiana. Estamos muito felizes por recebê-lo, Afonsinho. Não, eu que estou honrado aí com essa chance aqui de bater um papo com a rapaziada. Você sabia que era o precursor da democracia? Você já tinha conversado sobre isso? Não, ele que enche minha bola, me dá uma forçazinha de vez em quando. Mas é um caminho, né? Mas é um caminho. Não, e tem mais, minha mãe briga comigo por causa da minha barba, né? Afonso fez a revolução no futebol brasileiro por causa da barba dele. Aliás, desapareceu, né? Você não vê mais um zagueirão com barba, nem bigode, sumiu, né? É todo mundo de carinha limpa. Ninguém joga bola também, né? O pessoal tem ficado muito incomodado, a gente recebe muitas mensagens do Chico lá com a faixa dele. Pois é. Nego cisma com umas coisas aí, né? Bobagem. Bobagem. Agora o cara joga de brinco e ninguém fala nada. Né? Hoje em dia não. Nem o cabelo alisado. Tipo aquele Andrigo do Internacional que deu uma entrevista na Folha há algum tempo. Eu li a matéria, ele falava assim, tem acho que 15, 16 anos. Alisa o cabelo porque já não é tão liso quanto antigamente. Tem 16 anos. Antigamente? É sério? Matéria da Folha. Eu li. Ô, Afonso, é o seguinte, na abertura do programa a gente falou assim, nem todo mundo que está acompanhando o Cartão Verde nesse momento conhece sua história. Tem a coisa de você ter sido o primeiro jogador a conseguir a liberdade, vamos dizer assim, passou a ser dono do seu próprio passe. Comentava com você antes do programa começar, que o que eu acho mais incrível nessa história é que naquele momento o Tribunal de Justiça Desportiva tenha decidido a seu favor, né? Hoje em dia a gente ainda vê várias injustiças nessa esfera, em todas as esferas da justiça, mas na desportiva em especial. E acho que a gente tem aqui incumbência um pouco de contar essa história para as pessoas. A gente foi no arquivo, pescamos lá certas coisas, mas se você tiver uma maneira mais pessoal de começar essa história, se quiser você começar a contar. A questão é que naquela época, num período assim, político, social e tal, né, de exceção e tudo, o problema que ficou criado lá com a minha história começou a tomar um vulto e começou a servir de meio de cultura e tal para discussão política e para as coisas que estavam muito agudas naquele momento, entendeu? E então tomou esse rumo e eu acredito que por essa razão foi preferível acabar aquilo mais rápido, né, do que deixar rendendo e ter outros desdobramentos, entendeu? A gente vai olhar... Conta a causa. Como começou isso? Foi 70, né? 1970. Vou pedir um favor para você. Vamos ver primeiro, você vai rever provavelmente, você na época falando sobre o assunto. Vou chorar, hein? Já para gente ir lá no Botafogo só para resolver, que eu não tinha mais ambiente e tudo. E teve a conversa com o treinador e com o diretor, os dois, assim, lado a lado e tal, para saber como é que ficava, como é que ia resolver. Aí o diretor, você não pode, essa aparência não tem nada a ver com jogador de futebol, desse jeito que você tá, você parece mais um cantor de iê, um tocador de guitarra, do que um jogador. Você não vê que você tá diferente de todo mundo, assim e tal. Essa foto que aparece ali, ela é precisa. Foi um momento, essa conversa foi naquele... Que era o X, naquele momento, era o diretor, o Xistoniato e o Zagallo, que era o treinador, né? Isso foi no meu retorno, já, porque num determinado momento, a coisa foi
foi se arrastando, foram acontecendo crises e eu acabei num momento sendo emprestado por Olaria, né? E aí acabou que eu retomei o gosto, eu já estava desiludido, já tinha decidido, assim, não de forma explosiva, mas de caso pensado, a dar outro rumo, a me formar. A parar com o futebol. Tinha pensado bem isso, aí apareceu o Olaria no começo. Você lembra mais ou menos? Eu tinha uns 24 anos. Mais ou menos, por quê? Porque não é difícil lembrar, né? Precisamente. 70? Você lembra precisamente das datas? Eu sou péssimo com datas. Você é que eu. O problema é seu. Você não lembra de data nenhuma, você não lembra nem dos gols que Sim, fez. mas a idade, se você não lembrar... A idade que ele tinha pensado em parar de jogar futebol? Não, essa é a idade da crise. Acho que a sequência da história é mais importante. Eu acho. Então, aí fui por Olaria e tal, até depois eu fiquei sabendo que era numa intenção deles de acabar de me arrasar mesmo, mas foi um renascimento para mim. Eu retomei Quase foi campeão carioca. O gosto O problema é que o Olaria foi bem pra burro. Foi muito bem e foi na época da preparação para a Copa de 70. Como o Olaria foi muito bem, acabou fazendo um amistoso de teste com a seleção B, fez um jogo lá no Maracanã, e uma seleção convidada e na preliminar a seleção B e o Olaria. Acabou o Olaria ainda ganhando de 1-0. E isso serviu para arrumar uma excursão. Enquanto o futebol estava parado aqui para a Copa, a gente estava viajando lá pela Indonésia, Hong Kong, Tailândia, o Irã, naquela época ainda era Pérsia. Faz tempo. Tinha o chá aí. E aquela foto foi na volta. Como eu tinha saído rompido, eu procurei a diretoria no gabinete, no escritório, né? Para resolver, porque era uma questão. Eu tinha sido emprestado e ainda tinha mais 3 meses, parece, de contrato para cumprir, tinha que resolver de alguma maneira, né? Eu retomei o gosto por jogar, queria resolver, e a incompatibilidade aí era total, porque os meus adversários, se não disser inimigo, eles tinham voltado da Copa, campeão do mundo, não sei o que, aí aqui a coisa não ia mesmo, né? Eu procurei tal para resolver amigavelmente, tal, não é? O que tinha que resolver era aquilo, e eles ainda tripudiados, assim, não reconhecemos sua representação. O lugar de jogador é no campo, como também naquela época dizia, o estudante tem que estudar, não tem que se preocupar com outras coisas, né? Então eu na terça-feira me apresentei no campo, que é aquela foto que aparece aí, e aí fiz lá um primeiro trabalho e tal. Quando chegaram lá, chegou o diretor e reuniu no canto do campo e tal. Eu não estava com cara de jogador, que eu parecia tocador de guitarra, cantor de iê, né? Eu falei, olha, mas eu estou aqui, obrigado, vocês me obrigaram a apresentar em campo, acho que tem uma questão para resolver, e eu acho que isso não vem ao caso e tal. E aí no dia seguinte, tinha uma ordem para a rouparia não me dar material, quer dizer, eu nem treinar, não podia nem nada. Ficou esse impasse e depois só foi resolvido na justiça quando eu obtive o passe e voltei depois para o Olaria, joguei um outro campeonato, que foi melhor ainda, em 71, foi um time artesanal feito pelo saudoso Jair Rosa Pinto, que acabou, que fez uma sensação lá, ali sim, uma mexida grande no campeonato carioca. Né? O Ney Conceição estava nessa? Não. Não? O Ney não. Tinha uns outros, tinha o Humberto, tinha o Mura, tinha alguns outros lá. E foi isso, quer dizer, aí eu acabei tendo que ir à justiça e... O que é mais maluco nessa história, Afonso, é que a Barba está aí até hoje, quer dizer, era uma coisa realmente de ideologia, e maluco se a gente for olhar a história do nosso país também, que o nosso presidente tem barba, a barba passou a ser assim, uma marca, vamos dizer assim, de todo um partido que chegou a trilhar esse caminho até lá. Mas a barba, na verdade, era um ganchinho, né? O perigoso, o que era mais perigoso é um cara culto, um cara que sabe dos seus direitos, um cara que estudava medicina, tudo isso era
Isso era o grande problema, não era a barba. A barba foi um gancho para tentar popularizar uma questão para o lado que lhes interessava. Mas por que eu fiz questão de fazer essa analogia? Até porque, até onde eu sei, o Afonsinho também tinha essa visão de mundo de que as pessoas da mesma classe, do mesmo ofício, tinham que se unir. Era um pouco o sindicalismo também, né? Claro. Eu participei, assim, muito de perto, estava sempre atuando, quando tinha algumas coisas eles me chamavam no sindicato. Teve um momento especial disso, que nós conseguimos lá o estádio do Caio Martins, para os jogadores que estavam sem contrato, para os jogadores que tivessem passe livre, porque teve um momento importante, que eu acho que foi a pedra fundamental do desequilíbrio da qualidade técnica do nosso futebol, foi quando foi extinta a divisão de aspirante. Então ficou muito jogador também. Os clubes tinham uma média de 40 contratados, passou a ter máximo 20, era uma expressão corrente. Qualquer treinador que assumia um time dizia, eu só quero trabalhar com 18, não sei o quê, papapá e tal. Então isso criou um problema. Além de estar iniciando a questão do passe livre, outros jogadores vinham a ter o passe livre, então havia um desemprego muito grande. E nós conseguimos lá, no governo trabalhista, o Caio Martins, que é do Estado, para ceder para os jogadores se exercitarem, se treinarem e tal, porque um passe livre, um jogador desempregado é diferente, quer dizer, ele precisa de companheiros para treinar, precisa dessa coisa toda. E o Sócrates é que conseguiu para nós o material todo. Ele estava, né, ele era contratado de uma empresa de material, falei com ele nessa época. Aí ele fez o contato, eu vim naquele trem que tinha lá do Rio para cá, vim aí na empresa, peguei os sacos todos do material, botei no trem e levamos para lá, e os jogadores, então, com pelo menos um mínimo de dignidade, continuavam a manter o seu preparo físico, sua condição e conseguir novo trabalho. Acabamos fundando um time também, que acabou chamando Trem da Alegria, em homenagem ao Garrincha, que servia para manter a atividade, para jogar, para conseguir algum dinheiro e tal. As formas de resistência que eram possíveis, né? Que era uma coisa também muito própria da época. Na música, no jornalismo, em todos os setores da vida do Brasil havia um problema desse tipo. Então o próprio clube do samba foi uma resistência dentro do samba, como sair daquela situação. Os jornais alternativos, a imprensa estava completamente pressionada, amordaçada, então foi a época dos jornais alternativos. Em todas as atividades de trabalho, as pessoas tiveram que procurar uma maneira de se virar, de né? driblar. E essa foi a nossa aí. Aproveito para agradecer aqui. Eu me lembrava. É engraçado você citar o Sócrates, porque de uma maneira geral os jogadores não te respaldaram, assim, até onde eu sei. Você acha que o jogador brasileiro hoje continua na mesma, Afonso? Ou eles, de certa forma, avançaram em algum ponto? Não. Essa questão da liberação do passe e tal é o principal, né? A questão principal, o jogador ficou livre e depois com o esforço do Pelé, foi um empenho dele até depois quando ele deixou de ser ministro, ele ainda levou até o fim a questão da abolição do passe, né? Isso é uma coisa principal. Mas hoje, em relação às questões de conjunto, de classe, elas se tornaram mais difíceis, né? Porque a rotatividade é muito grande. Por si só, a carreira de jogador de futebol profissional, esportista profissional de uma maneira geral, é mais difícil porque um garoto, para chegar num clube, para ser profissional, ele já tem que se meter nos campos, essas buraqueiras para conseguir um lugar no campo. Depois, para ser titular do infantil, do juvenil, é sempre uma disputa, é sempre um negócio. As exigências hoje são muito maiores. O jogador praticamente não treina, mas faz uma pré-temporada. Isso não existia, porque naquela época a pré-temporada eram as excursões, os times se preparavam
excursionando, tá, e entramos no campeonato. Hoje é uma pré-temporada. E então a questão do momento que a gente vive é arrancar dinheiro de toda forma, né? Então joga de uma maneira que hoje é aquela famosa imagem do copo d'água, né? Não cabe mais, extravasou. Você vê um Fla-Flu, que é um jogo nobre do futebol brasileiro, um campeonato brasileiro, um Fla-Flu, um time às vezes entra com uma equipe mista ou reserva, porque tem um jogo da Libertadores na quarta-feira. Quer dizer, se perdeu de uma maneira, né? Isso chega a hora que vai ter que assentar, ajustar, mas o momento que a gente vive é esse. Ô Magrão, fala um pouco também dessa você citou o Afonso como precursor, como é que é a ligação que vocês tinham na época, como é que vocês se aproximaram, como? Na verdade nós nos aproximamos bem depois. O Afonso é muito mais velho que eu, deve ter uns 40 anos a mais que eu. Não, porque, quer dizer, eu era um garoto, quer dizer, não temos tanta distância assim de idade, né? Mas era um garoto. O futebol, e o Afonso já estava em atividade, quer dizer, as atitudes dele, a postura que ele se colocava, sempre se tornaram referências para mim. Porque eu tinha isso intrinsecamente também. A minha vontade era mudar esse país de alguma forma, que é dele até hoje. Nós estamos juntos hoje. Na época estávamos distantes porque não nos conhecíamos. Mas a referência ideológica é a mesma, absolutamente a mesma. Por isso que eu falo que ele é o precursor da democracia corintiana. Aquilo que ele não conseguiu fazer grupalmente, ele fez isoladamente, que era o sonho dele que se tornasse grupal, coletivo, eu consegui fazer no Corinthians. É engraçado que o futebol, de certa forma, não tem vocês intimamente ligados com ele hoje, né? Eu sei que depois do acontecido com o Afonso, ele teve uma certa dificuldade de fazer contratos da maneira que teria feito se não tivesse passado por aquela situação, né? Mas vocês não estão no futebol hoje, né? É mais uma referência que já aconteceu aqui. Quando ele citou o Tiradentes aí, o Ademir Menezes, o antigo também, muita gente que vê talvez nem conheça, mas é o artilheiro da Copa de 50 e tal, ele era muito amigo do Zizinho e eu gostava muito dele e tal. Ele quando a gente se encontrava, ele me chamava, um Tiradentes e tal. Eu falava assim, mas sem forca, não é? Até aí tá legal, mas nada de forca pro meu lado, não. Confidência, mas sem forca. Então, e eles tinham um carinho, esse pessoal dessa geração, o próprio Newton Santos e até pessoas de fora do futebol. Eu sempre não canso de agradecer, até o Chico Anísio também, que às vezes passava lá pelo clube, quando houve o estouro da boiada mesmo, meu rompimento e a ruptura mesmo, eles me davam um toque, assim, passando pelo clube carinhosamente, para eu ficar de olho, que os caras eram meio bravos, vingativos e tal, né? Com medo. O que se temia é que eu partindo para isso, não conseguisse jogar mais, pelo menos em grandes clubes, né? E eu acho que esse foi um dos 2 ou 3 pontos altos, assim, quer dizer, eu tendo conquistado o passe, conquistado o passe e indo jogar ainda em grandes equipes, né? Depois eu saí para o Vasco, vim para o Santos, voltei jogando no Flamengo e encerrei minha carreira no Fluminense. Quer dizer, para mim, pessoalmente, essa é uma das grandes vitórias, né? A outra é ter conseguido levar a carreira nessas condições até 35 anos. Eu parei de jogar em 82 com 35 anos. E à medida que o tempo ia passando, ficava muito mais difícil, porque o clube não gastando no passe, ele não tinha interesse em procurar um interessado para eu sair dessa lógica de mercado, né? Então eu tive que lutar muito para levar minha carreira até o fim. Deu certo. Você foi jogar na África? Eu vou pedir um tempinho só para a gente fazer o primeiro intervalo, mas você passou pela África também jogando? Não, passei com o Treino Alegria. Nós fomos jogar em Angola. Esse time que nós fizemos para resolver essa situação de momento.
nós acabamos indo jogamos já pelo Brasil, Goiás, Minas, São Paulo e tal, e fomos a Angola jogar também na participação lá no... Pô, você tem várias histórias para contar, o Cartão Verde faz o primeiro intervalo, volta já para retomar a conversa aqui com o nosso convidado de hoje, o Afonsinho.